Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Que hoje nós estamos estreando um microfone, né? Para ver se minha voz chega melhor para vocês. E também estamos com uma música de fundo que eu espero que esteja chegando a vocês, mas que não atrapalhe o tom da voz, que não se misture, né? Tudo na intenção de buscar mais conforto e mais tranquilidade nesse assunto que nós vamos falar essa noite. Então, nós sempre rogamos a Deus, como vamos rogar hoje, proteção, luz, na bondade que Ele possa se derramar sobre todos nós, a bondade do nosso Pai possa derramar em nossos corações. Pedimos a Jesus o esclarecimento, o seu, como mestre, dos ensinamentos que nos serão passados. E também vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, nos guie e também que, como mãe, possa nos colocar em contato com o Filho e o Pai. Então, pedimos também a nossa mentora espiritual, Irmã Lúcia, que possa nos guiar e que possamos ser intuídos no melhor a falar sobre o uso da palavra. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu tenho um ditado que eu aprendi tem pouco tempo, que fala sobre, que fala assim: palavras são como abelhas, tem ferrão e tem mel. Palavras podem ser doces, mas palavras também podem machucar. E é o tema do Fonte Viva dessa noite, sabe? Que nós estudamos na casa. É na lição 151 do tema maledicência. Mas a princípio eu fui buscar nesse livro aqui, ó, episódios diários, né? Joana de Ângeles, né? na mediunidade de Divaldo, falando sobre a calúnia. E ela conta uma história de uma mulher que se arrependeu de ter lançado uma calúnia sobre um morador da cidade e com isso ter arruinado esse morador. Ela se arrependeu, foi ao padre, né, confessionário, e disse a ele que tinha feito isso e que estava ali para que o padre desse a ela os cuidados necessários, o que ela poderia fazer. Aí o padre disse a ela assim: então você vai fazer o seguinte, você vai em sua casa, você vai pegar um travesseiro de plumas, vai subir aqui no campanário, vai abrir esse travesseiro e vai derramar esse travesseiro sobre a cidade. Ela foi, fez isso, voltou, né, e falou assim para o padre: padre, minha penitência tá feita. Ela falou assim: não, agora você vai e vai pegar todas as plumas espalhadas e vai colocar de volta no travesseiro. Ela termina essa história dizendo sobre a calúnia, né? A palavra usada no momento em que nós, em desequilíbrio, falamos mal de alguém, normalmente nas suas costas. Mas ela já fez estudos sobre a calúnia. Existe um texto na internet, que se vocês quiserem buscar, ele é enorme, que fala sobre reflexões sobre a calúnia. E é um texto gigantesco, que eu tentei buscar um pouco sobre o que os irmãos superiores entendem sobre a calúnia. Ela fala no texto que todos nós, como encarnados, temos um passado, né? Então esse passado, ele traz muitas histórias, né?
e histórias, às vezes, que não são muito boas. E que nós estamos aqui no planeta Terra, né, e herdamos esse passado. E que nós temos sempre dois lados para se combater. É um lado, né, é um lado das emoções dignas. Mas que também todos nós temos um lado, que é um lado sombrio, né, e que no passado nós usamos com mais vigor, que são as nossas emoções indignas, né? Vamos dizer assim. E que normalmente acontece é que essas emoções indignas, essas imposições inferiores, são muito mais fortes do que a gente imagina. Elas são mais fortes até que o nosso desejo de ascensão espiritual. E que de vez em quando, né, elas brotam, né, elas saem para fora do nosso coração. Então, que esses dois lados, eles ficam em conflito, como Jesus explicou, né? O remendo novo em pano velho. É um conflito, né? É uma mistura de sentimentos bons e ruins. E que quando nós permitimos que esse lado inferior se sobressaia, né, surge, né, aquele monte de emoções, né, que, por incrível que pareça, ela denominou vários, que eu até anotei: orgulho, inveja, ressentimento, agressividade, despotismo, perseguição, mentira, calúnia. E eu ainda acrescentei, porque Emmanuel também diz maledicência, né? Também eu lembrei da palavra difamação e da palavra injúria, né? Todos eles mostrando, né, que o ser humano ainda tem muito a corrigir. Nós, como seres humanos, ainda temos muito a corrigir. Então, que nós somos enfermos da alma, né? Que ainda recusamos os valores que dignificam, né? E ainda preferimos receber as nossas heranças ancestrais que carregamos, né, do nosso passado meio desequilibrado ou totalmente desequilibrado. Então, quando aparece alguém que é bom, alguém que tem emoções equilibradas, né, esse nosso lado, né, protegido por uma parede, né, egóica, ele se sobressai e não quer que essa pessoa se sobressaia. Então nós começamos a atuar desse lado ruim, né? Em uma das atuações para derrubar as pessoas boas, né, nós podemos ver que todas as pessoas que estiveram aqui fazendo grandes trabalhos humanitários, né, Chico, por exemplo, eles foram caluniados. Sempre tem alguém, né? E nesse momento em que nós conversamos tanto sobre fake news, também está acontecendo muito, de que muitas coisas são ditas, muitas coisas são faladas, muitas mentiras são faladas e derrubando, às vezes, pessoas, né? Já o nosso irmão Emmanuel, ele fala da maledicência, né? Para quem for estudar o livro Fonte Viva esta semana, for fazer o Evangelho no Lar, né, da nossa casa, na lição 151, da maledicência, tem um ensinamento em Tiago que diz assim, vou até pegar aqui, tá marcado, tá? Para não esquecer, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E aí nós nos transformamos em juízes, né? Quem assistiu o filme A Cabana, né? Tem uma hora que a verdade chega para o rapaz e fala assim: você quer sentar aqui, né? Você está se tornando um juiz, né? Então você vai julgar,
E ele passa por aquele problema dele ter que julgar os 2 filhos deles, né? E decidir qual deles ia para o inferno e qual deles ia para o céu. É um filme, né? É um livro, mas é bem a coisa que nós fazemos às vezes, julgamos as pessoas, né? Julgamos as pessoas pelas atitudes dela. Olhamos o cisco no olho do vizinho e julgamos com todo o peso da nossa ira, da nossa sinceridade. O que Emmanuel fala é isso, que a maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar os esforços justos, né? O uso da palavra é muito importante. Nós estamos num mundo totalmente ligado entre si por uma rede, né? Que nós chamamos essa rede hoje, né? Como se fosse antigamente o que demorava a chegar no ouvido das pessoas, porque nós não tínhamos telefone, nós tínhamos o telégrafo, os rádios, né? Então, às vezes, uma notícia que de lá da Europa chegava e demorava a chegar aqui. Hoje, não. Hoje, as notícias chegam como se você derramasse um travesseiro de plumas pelo vento e daqui a pouco toda a cidade está com aquelas plumas, né? Então, a notícia chega rápido e corre rápido como o vento. Então, ele fala que disfarçados de sinceridade, muitos males são cometidos. É um controle que nós temos, né, que fazer sobre o uso da palavra no sentido, no bom sentido que a palavra tem que ser usada. E nós vamos esbarrar numa coisa muito séria, porque nós vamos esbarrar em nós mesmos. É esse o resumo do que Joana de Ângeles e Emmanuel falam sobre a calúnia, né? Mas tem um outro lado que nós precisamos também destacar, né? Emmanuel fala que quando surgir esse problema da maledicência, da calúnia, né? E normalmente surge entre 2 irmãos, existe o caluniador, existe a calúnia, existe o caluniado. Então existe aquele que é vítima naquele momento, aquele que é o algoz e aquilo que é falado, né? Quando surja esse problema entre 2 irmãos, que nós deveríamos procurar a presença do Mestre buscando a sua luz, né? Emmanuel funciona aqui como um conselheiro, né? Não permita que essa calúnia siga em frente. O caluniado não deve sentir ódio daquele que o caluniou, deve perdoá-lo. Nós vamos mais para frente comentar o que Joana de Ângeles fala sobre esse assunto do caluniado, do caluniador e da calúnia, né? Então, ele fala assim: quando surja o problema de solução difícil, é razoável procurar a presença do Mestre buscando sua luz. E que falar mal significa fazer homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus. Existem, sim, em nosso meio, né? E nosso meio espírita não, nosso meio religioso, pessoas que ainda não entraram no equilíbrio, ainda têm o seu passado muito forte e a sua língua incontrolável, né? E nessa língua incontrolável, muitas vezes nós falamos coisas que nós vamos certamente nos arrepender profundamente no futuro. E Emmanuel diz assim: aquele que calunia está a um passo de grandes desventuras íntimas. A gente às vezes nem imagina que um espírita, sabendo que encontrará do outro lado a sua consciência,
e sabendo que de tudo o que sabe, né, ele jamais poderia fazer uso da calúnia, porque ele sabe que a calúnia se voltará contra ele, né, numa encarnação. Mas ele esquece, né? Então, a Joana de Anjos chama esses irmãos que fazem isso, uso desses males, que chamam orgulho, inveja, ressentimento, agressividade, despotismo, perseguição, mentira, calúnia, injúria, maledicência, difamação, de enfermos da alma. Não é uma enfermidade física, é uma enfermidade espiritual que vem de séculos, né? E que nós estamos aqui no planeta Terra para melhorar e para curar. E aí, continua a história, e nós vamos voltar um pouquinho naquela senhora que resolveu ir ao padre, né? Ela resolveu ir ao padre, porque ela fez um estudo na sua consciência, e nesse estudo da consciência ela se arrependeu, né? E foi ao padre, né, pedir uma penitência. E o padre deu a ela, né, o trabalho de espalhar plumas pela cidade e colher uma a uma. Allan Kardec fala disso. Ele fala disso, né? Ele fala disso não com essas palavras, né? Ele fala disso no livro Céu e Inferno, né? Ele fala sobre o arrependimento, a expiação e a reparação. Essa pessoa, né, vamos dar um exemplo simples dela, só ela. Talvez ela passe por toda a etapa, né? Imagina toda a etapa, né, de ela subir no campanário, abrir o travesseiro e espalhar a calúnia. Aí o padre dá a ela, agora colha uma a uma todas as plumas, e ela sai andando pela cidade, em todas as ruas da cidade, pegando uma a uma. E faça as plumas um travesseiro do jeito que era. Então ela teve aí uma expiação, né? E ela foi e pegou todas as plumas, depois de quanto tempo, não sei, né? E depois reparou o travesseiro, né? Ela pegou e costurou o travesseiro, fazendo com que ele voltasse a ser travesseiro, né? Então ela passou pelas 3 etapas. A pessoa arrepende, e nem porque arrependeu, ela tá livre de sofrer as consequências daquilo que fez. Ela foi e expiou, saiu catando todas as plumas onde estivesse, e não podia faltar nenhuma. E ela foi e catou todas. E depois passou pela etapa da reparação. Todos nós que às vezes cometemos esses desequilíbrios, passamos por essa etapa de arrepender, expiar e reparar. Então, muito provavelmente, uma pessoa que passe, né, por essa situação de usar a palavra para derrubar alguém, usar a palavra para fazer mal a alguém, ela vai, provavelmente numa próxima encarnação, ela venha com problemas de voz, né? Ela possa vir com problemas de mudez, ela possa vir com alguma doença relativa à garganta, à voz. Ela pode vir até tendo como obrigação de ser um religioso, palestrante, né? Que tenha que tomar muito cuidado com a garganta, porque qualquer coisa, a garganta inflama, dói, né? Então, qualquer coisa que ele usa para falar no bem, a garganta não dói, mas quando ele começa a falar mal, ele começa a desvirtuar os ensinamentos, a garganta dói para avisar que a coisa não está por aí. E ele percebe isso.
Então ele pode até perceber que toda vez que ele fala mal, a garganta dói. Então ele é um orador espírita, né? É um pastor, ele é um padre, e fala do Evangelho, retificando tudo aquilo que ele fez de mal através do uso das boas palavras aos irmãos que estão ouvindo, né? os seus sermões, por exemplo, ou suas palestras. Essa é a história, né, que eu teria que falar com vocês essa noite. Mas eu também trouxe, né, dois textos. Eu trouxe um texto da irmã Joana de Ângeles que explica por que ainda nós fazemos isso, né? E é um texto esclarecedor. Eu nunca tinha visto algo que esclarecesse tanto sobre por que ainda nós, nessa fase que nós estamos 2000 anos da vinda de Jesus, já com o Evangelho vivido na nossa vida em várias encarnações, ainda caímos nessa de falar mal das pessoas, de deixar nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa inveja falarem mais alto, né? E ela fala assim, ela começa fazendo um tanto de perguntas que nós vamos entender onde que ela quer chegar daqui a pouco. Como puderam aqueles que conviveram com Jesus recusar-lhe o apoio, a misericórdia, a orientação? Eu ainda pergunto, como que puderam aquelas pessoas que receberam Jesus no domingo de Ramos e puseram suas roupas para Jesus passar, ir lá e dizer que podia crucificar Jesus? Após receberem ajuda para as mazelas que os martirizavam, como é possível compreender que dentre 10 leprosos, somente um voltou para agradecer? Como é possível a Pedro, que era seu amigo, que o recebia no seu lar, que convivia em intimidade com ele, negá-lo não uma vez, mas 3 vezes sucessivas? E Judas, que o amava, vendê-lo e beijá-lo a fim de que fosse identificado pelos seus inimigos naquela noite de horror? Como que pode? E Joana de Ângeles diz assim, sucede que o véu da carne obnubila, fecha, tampa, obnubila, é uma palavra difícil, nova, né? O discernimento mesmo em alguns espíritos nobres, e as injunções sociais, culturais, emocionais, neles produzem atitudes desconcertantes, em antagonismos terríveis às convicções mantidas na mente e no coração, mesmo em espíritos nobres. Eu venho lembrando aqui irmão X quando ele conta a história de Napoleão. Acreditem ou não, Napoleão veio com um trabalho nobre de unificar a Europa. E ele fez o que fez. Dominou a Europa, mas não unificou a Europa, dividiu a Europa. Então ele, que era um espírito nobre, foi chamado lá em cima para falar que, olha, tudo aquilo que você está fazendo está gerando um terrível problema, né? Foi quando ele, na época, renunciou e foi morar na ilha de Santa Helena, né? Ele talvez teve um encontro espiritual lá em cima e viu tudo que ele tinha feito de errado. E era um espírito nobre. Então, ela fala que quando você desce à terra, a carne parece que tampa, mesmo para espíritos nobres, e você começa uma jornada em que você pode, mesmo sendo nobre, errar, né? Então ela continua. Todos os seres humanos são frágeis e podem tornar-se vítimas de situações penosas. Assim, não julgues a ninguém entregando-te em totalidade àquele que nunca se enganou, jamais tergiversou e deu-se em absoluta renúncia ao do ego para demonstrar que é o caminho, a verdade e a vida. Esse de quem ela fala é Jesus. Então, nos entreguemos a Jesus, né?
E não julguemos as pessoas que estão ao nosso redor. Eles estão, muitas vezes, todos os espíritos superiores nos chamam a perdoar. Mesmo às vezes aquele que mais parece o errado, né? Ele tem uma centelha e pode ser um espírito que está enganado nas suas escolhas e não ser mal do jeito que às vezes a gente denomina certas pessoas. Eu também falo, esse cara é mau. E ele pode não ser mau, ele pode estar simplesmente enganado. Então, nós terminamos, mas eu tenho um outro. Estou terminando, mas ainda tem mais um tempo que eu estou lendo aqui, né? Que André Luiz fala sobre a língua, né? Assim, não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ela pode favorecer o juízo ou levar à imprudência, né? A língua é a bússola da nossa alma, enquanto nos demoramos na terra. Então, é esse o poder que nós temos, que Miramês escreve muito bem no livro Os Horizontes da Fala, né? Que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? Horizontes da mente, que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, né? E também ele tem um livro chamado Horizontes da Vida, e que nós devemos cuidar também dessa vida que nós recebemos. Por quê? Porque é uma chance em que muitos espíritos gostariam de estar encarnados e não puderam estar encarnados, porque nós estamos encarnados. Então vamos aproveitar bem essa encarnação. Vamos aproveitar esse momento que nós somos convidados, né, a retificar e usar nossa voz para o bem, para o amor, para a paz. Para terminar, nós vamos terminar fazendo uma leitura, né? Uma leitura de Madre Teresa de Calcutá chamada Compromisso, que eu citei de passagem no encontro anterior e que agora eu trouxe o texto, que é muito bonito. E nós terminamos após esse texto, lembrando que ao fundo nós temos uma Nossa Senhora, uma Ave Maria tocando. Então, nós vamos terminar primeiro lendo e fazendo depois uma oração. Compromisso. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Perceba que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Nós terminamos a nossa reunião dessa noite, nosso encontro, fazendo uma oração. Mãe Santíssima, olhai por nós que rogamos por vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo a todos boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em cada um dos nossos lares, em cada um dos nossos corações, e nós pedimos que o nosso Pai Celestial possa olhar por essa humanidade, que hoje eu li a notícia de que já teve uma pessoa que foi vacinada com uma vacina do vírus. E que nós esperamos que essa vacina chegue a cada um de nós o mais rápido possível, numa reportagem que traz, antes de mais nada, uma palavra de esperança. E é essa esperança que o Pai tem em nós. E é essa esperança que nós temos de que daqui a pouco tudo isso passará. Porque assim nós cremos que o Pai, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, mas permite até o momento certo do aprendizado. E a partir desse momento que nós aprendemos, temos que seguir em outros caminhos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Eu vou desligar, dá licença.